Mas você tem que seguir algumas regras, tá? Que eu acho que é, assim, muito importante, por experiência própria. Eu já cheguei, assim, a ter uma quantidade enorme de tecido estampado e não ter com que combinar os tecidos estampados. Então, eu tinha, assim, um tecido de cachorrinho. Aí, o tecido de cachorrinho não combinava com nada que eu tinha, porque eu tinha pouco poá, pouco tecido liso e um monte de tecido estampado. Eu não conseguia usar aquele tecido. Eu tinha que guiar as minhas escolhas pelo que eu tinha de menos, tá? Então, eu mudei esse esquema e hoje eu falo isso para as minhas alunas com muita frequência e vou falar para vocês. Quando vocês forem comprar tecidos, comprem sempre numa proporção de 2 para 1. O que significa? 2 tecidos lisos estampados de poá ou poeirinha para um tecido de estampa, tá? Por quê? O tecido de estampa, gente, olha que interessante. Eu tenho aqui um tecido floral, que foi o tecido que a gente usou para fazer a caixinha ontem. Esse tecido, eu consigo combinar ele com um tecido vermelho, um vermelho mais escuro, e eu consigo combinar ele com um vermelho mais vivo. Então, olha só, eu tenho 2 estampas de poá e eu tenho uma estampa que é mais marcante, tá? Que serve para eu colocar sempre na área externa. E sem contar que os tecidos de estampas maiores, os tecidos estampados, aonde a gente vai usar com mais frequência? Na parte externa. E na parte externa, a gente vai usar menos tecido, tá? Do que na parte interna. Na parte interna, a gente vai precisar sempre de mais tecido, que são mais partes para forração. E aí, na parte externa, a gente usa menos. Então, por esse motivo também. E sem contar também que você compra uma estampa, aí você coloca lá no seu Instagram, posta sua maleta no Instagram. Aí a pessoa viu o seu trabalho, amou sua maleta, falou, nossa, que legal o seu trabalho, que lindo que você está fazendo. Eu quero encomendar com você. Quais são os tamanhos que você tem? Quero saber os tecidos que você tem. Aí a pessoa vai querer o quê? Novidade. E aí você vai ter aquele tecido que você comprou 1,5 metro daquele tecido lá e a pessoa às vezes vai querer um outro diferente, tá? Então tome muito cuidado com isso. E você que está começando, você pode perfeitamente organizar os seus tecidos numa caixa de plástico também, uma caixa plástica. E aí você tem umas maiores de 60 litros, 50 litros, que aí cabem bastante tecido. Você coloca eles assim, ó, dobrado, que nem esse aqui, ó. E aí você vai colocando juntinho, assim, e cabe um monte, tá? Quando eu comecei, eu guardava todos eles numa caixa. Então, eu comecei com uma caixa pequena, depois eu fui aumentando as caixas. Aí, teve uma época que eu tinha uma caixa só de poá e uma caixa só de estampado. E aí, você vai fazendo dessa forma, ou se você tiver um espaço, um armário seu na sua casa que você não está usando, você deixa lá guardadinho, tá?